Paz, meus irmãos, mais uma vez Joimar com vocês, aqui no canal do Pregador Cristão, trazendo estudos bíblicos e também hoje devocional. Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito importante para o cristianismo, que é a alegria no Senhor, transformando tristeza em alegria. Isso por quê? Porque a felicidade é um dos produtos mais procurados em todo o mundo. Todos almejam ao seu próprio modo. Uns procuram no luxo, nas grifes, nos restaurantes caros, aspirando voos altíssimos de fama e fortuna. Assim, os mais comuns conceitos de felicidade são traduzidos em poucas frases. Por exemplo, quando eu tiver um carro de luxo, aí eu serei feliz. Outros dizem, quando eu possuir um apartamento de 180 metros quadrados, então, aí serei feliz. Quando eu viver dos juros das minhas aplicações, então eu serei feliz. E outros, olha, quando eu construir a minha casa e terminar tudo, aí eu vou ser uma pessoa feliz, um homem feliz. As mulheres dizem, você é uma mulher feliz quando eu tiver uma casa. Outros simplesmente concebem ser a felicidade encontrada numa vida de ostentação, com conquistas rápidas, e os noticiários estão repletos de pessoas que nessa cobiça enveredaram pela corrupção ativa ou passiva para alcançar a felicidade. Você pode ver lá em 1 Timóteo 6,9, quando Paulo diz assim, olha, mas os que desejam ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências nocivas e perniciosas, com a qual afundam os homens em ruína e perdição. Tá? Estou na versão King James aqui. Então, muitas pessoas, no afã de ficar ricas, elas buscam qualquer meio ilegal de alcançar a felicidade. É claro que essa felicidade dura muito pouco. Então, o que é então felicidade? Como encontrar a felicidade? As pessoas cantarolam sobre a felicidade, outras fazem poesias, buscam em livros, em hobbies, e muitas vezes, nesse afã de buscá-la, encontram uma vida vazia. Mas o que é felicidade então? Uma vez que também pobreza não é sinônimo de felicidade. Então, onde está a felicidade? Se aqueles que buscam riqueza não têm, e aqueles que muitas vezes vivem na pobreza reclamam que não têm também, o que é felicidade? Então, o apóstolo Paulo recomenda que o crente se satisfaça com as coisas simples da vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo e também o apóstolo Paulo dizem. Se porém tivermos comida e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8, um verso antes daquele que nós lemos agora há pouco. A comida faz parte das necessidades básicas do ser humano. Não há como viver muito tempo sem comida, nem bebida. A comida é a nossa fonte de forças. Ela nos mantém vivos, nos mantém em pé. Nos mantém com o pensamento equilibrado. É ruim uma casa onde falta comida. Quem passou por essa experiência sabe que a falta de comida também traz confusão mental. Então ela mantém a vida regular, a vida do corpo e também a mente regular. É o maior prêmio do nosso trabalho, conforme diz Isaías no capítulo 55, verso 2. Por que gastais dinheiro daquilo que não é pão? Não é isso que Isaías diz? É isso que ele diz. As vestes igualmente fazem parte desta ordem de importância, visto que teremos proteção de nossa moral e das intempéries do clima. As vestes aqui também significam casa, não é só a roupa, mas a casa, um lugar para ficar, uma vez que a capa que as pessoas usavam no tempo de Jesus também era usado como abrigo. Então as vestes ali também significam abrigo. Então, se nós temos comida e abrigo, estejamos contentes. A capa que, por exemplo, Jesus e os apóstolos usavam, ela foi usada de cobertor e de tenda no monte no dia da oração, para o frio da caminhada noturna, para fazer uma tenda quando você está debaixo de um sol escaldante do deserto. Ela era usada assim no mundo antigo. Não era só para enfeitar a roupa,
mas para te proteger. Então, se nós tivermos comida e abrigo, estejamos contentes, porque estas são as maiores necessidades da vida. Enfim, essas necessidades básicas do corpo são simbolizadas pelo comer e pelo vestir. O próprio Senhor já havia instruído os crentes dos seus dias: não vos inquieteis com a vossa vida pelo que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Mateus 6, 25. Pois as conquistas terrenas ficam aqui. Jó diz assim: pois nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Aqui ele está dizendo voltar para a terra. O homem vem do barro e volta para o barro. Esse é o significado. Então, Jó, capítulo 1, verso 21. Diante disto, podemos ver que a teologia da prosperidade deturpa a fé cristã, levando os crentes ao descontentamento para com Deus. Por quê? Porque ela promete grandes coisas, ao qual Deus não está prometendo. Deus não disse na Bíblia que ele: me siga, eu te darei dinheiro, me siga e você vai ter a melhor vida possível. Ele fez promessas a Israel como um povo escolhido para representar o reino de Deus no Antigo Testamento, mostrando que no reino de Deus há fartura, há contentamento, há alegria, há governo, mas também as punições eram imediatas. Então alguém se levantava contra Moisés, Deus se irou e a terra se abriu e engoliu a família de Datã, Coré e Abirão. As pessoas que vão no Antigo Testamento buscar esse tipo de exemplo, não pegam o exemplo de um Deus que desce fogo do céu para consumir aqueles que vão lá para afrontar o pastor e a sua liderança. Eles não pegam esse tipo de exemplo. Eles não pegam o exemplo de pessoas a qual os Deus matavam no Antigo Testamento. Só num dia em Israel caíram 70 mil pessoas pela espada do Senhor. Esses exemplos de punição imediata muitas vezes não são requeridos também, apenas as bênçãos de Deuteronômio 28. Assim, a teologia da prosperidade deturpa a fé cristã, porque leva o crente a murmurar contra a providência de Deus. Muitos dos sonhos são frustrados porque provém de ilusões do coração, de uma vida de prazeres banais que geralmente não incluem Deus. Tiago, lá no capítulo 4, no verso 2 e 3, diz: olha, vocês querem na verdade gastar com seus próprios prazeres, com seus próprios deleites. Isso está comprovado pelas mortes por suicídio praticado por muitos daqueles que alcançaram a fama. Então, se você olhar a história dos famosos, principalmente da área da música, muitos deles morreram por suicídio. Mas a riqueza não traz felicidade, a fama não traz felicidade, ou ser reconhecido dentro da sua profissão não trouxe felicidade. Parece que não o suficiente. Então essas pessoas, quando descobriram que depois de conseguirem aquilo que queriam, ainda encontraram dentro de si um vazio de dimensões colossais, acharam que a vida não tinha qualquer sentido. Então, títulos, viagens, fortuna não são parâmetro para a felicidade. E se você é um crente que se estriba em extrato bancário para abrogar o direito de ser alguém feliz ou a condição de felicidade, você não conhece Jesus. Passa longe do Evangelho. Diz um Cada Dia antigo, era um livro devocional, um livreto devocional muito antigo. Eu me lembro que eu era jovem quando eu li este texto, esta passagem do Cada Dia, que dizia: alguém que quer passar um Natal com ostentação e riquezas para ser feliz, deve ficar no palácio de Herodes, bem longe da manjedoura, porque os símbolos do Redentor são simples.
singeleza, de significado verdadeiro do que é a vida. Eu não posso contar para vocês o quanto eu vi de pessoas que depois de conseguir aquilo que queriam, não desfrutaram daquilo que possuíram, porque morreram sem Jesus. Essa é a pior parte. Então, quando nós olhamos para... não estou pregando aqui nenhum tipo de voto de pobreza, mas o voto que devemos fazer é um voto de fidelidade a Deus. Então, continuando, está comprovado que a fortuna não é base da felicidade. Então, veja que a felicidade também não está simplesmente numa vida de miséria, de abnegação, enclausurado, ou num monastério, ou em algum lugar em que a pessoa se sinta auto-justificada por estar numa condição de pobreza. Não é assim também. A felicidade está em coisas simples que Deus apresenta. Deus quer que nós tenhamos um abrigo, Deus quer que nós tenhamos agasalho, Deus quer que nós tenhamos mantimento. Deus quer que principalmente nos alegremos dele, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A felicidade está em conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que o verdadeiro sentido da vida e a vida eterna é conhecer a Deus como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. João 17,3. Servi-lo, honrá-lo e adorá-lo. O Senhor convoca os crentes ao contentamento por meio de um coração situado no reino de Deus. Mateus 6, 21, 24. Cristo é a fonte eterna de felicidade. Com Cristo por companheiro, o homem viverá satisfeito em toda e qualquer situação, disse o apóstolo Paulo. Paulo disse: olha, eu estou contente, e não é por causa dos donativos que vocês me enviaram, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Daí vem, tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo, em todas as coisas, eu já tenho experiência, tanto em bonança como escassez, abundância e fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase que nós vemos nos adesivos dos carros, dos carrões, dizendo que tudo posso, estão se gloriando de algo que a Bíblia não está dizendo. A Bíblia está dizendo que com Cristo, todo momento para mim é feliz. Eu consigo extrair da vida o ensinamento que Deus quer me dar, mesmo quando me falta as coisas básicas da vida, inclusive a saúde. Assim, a felicidade pode estar numa casa precária, com a presença de Deus, na mulher que tem apenas um par de sandálias, com a presença de Deus, no jovem que tem uma bicicleta apenas, com a presença de Deus, na moça que tem o mesmo vestido para as festas, com a presença de Deus, e na criança que brinca sempre com o mesmo brinquedo. Sim, claro, com Cristo, todas essas pessoas estarão felizes, inclusive no fundo de uma prisão. Mas a carta de Filipenses foi escrita na prisão, e é chamada Carta da Alegria, porque ali Jesus visita Paulo e fala ao seu coração, e ele fica convicto de que realmente ele está no caminho certo, mesmo no fundo de uma prisão. Não importa quantas pessoas imaginem que você se deu mal por seguir a Deus, ou por não negociar o seu caráter, não querendo enriquecer à custa do dinheiro alheio, e dos conchavos, e dos esquemas de corrupção. Mas você sabe que você está andando com Deus, e se você perdeu todas as coisas, você pode falar como Paulo: eu perdi todas as coisas por causa de Cristo, e as considero como refúgio. Assim, o contentamento e a satisfação são frutos do entendimento de que a felicidade está em coisas simples, mas também na gratidão do coração pelas dádivas divinas. Portanto, estejamos contentes. Deus te abençoe. Uma boa semana.